Bom dia. Para quem é essa live de hoje? É para todas as pessoas que ainda acreditam que a vida pode ser bonita, que a vida pode ser leve, que a gente pode encontrar o nosso ponto de equilíbrio, mesmo depois que a gente teve diagnóstico de diabetes. E por que eu decidi falar sobre o medo hoje? Porque eu entendo que durante a minha jornada de cura, de melhora, de solução da diabetes, eu entendi que o medo sempre foi o ponto mais que me pegou mais forte. Bom dia, Márcia. Bom dia também quem for assistir a gravação, quem for assistir no YouTube e não estiver inscrito no meu canal ainda. Por gentileza, se inscreva, dê o seu like, porque no gratuito, se a gente não tem curtidas, a gente não aparece, né? Então, agradeço a companhia de vocês. E a melhora da diabetes, ela realmente é algo progressivo, né? Doutora Simone, bem-vinda, obrigada pela companhia. Eu estou aqui nesses trajes assim, sem me arrumar, porque eu estou fazendo um processo intensivo de aprender a fazer yoga, porque a nossa mente barulhenta, a nossa mente que causa diabetes, ela precisa fazer o caminho reverso, né? Então, para a gente mudar o nosso metabolismo, porque a diabetes realmente ela vem do nosso metabolismo, sim, mas porque o nosso metabolismo produz a diabetes. É esse que é o meu foco aqui no meu trabalho, né? Entender, ajudar as pessoas a entender e também entender por que eu produzi diabetes e por que a gente tem tantas recaídas, né? Porque a diabetes é uma doença crônica que vai se formando ao longo da nossa vida. Ela não vem de uma hora para outra, né? Não acontece de repente eu sou diabética, né? Mesmo a pessoa que tem diabetes tipo 1, que começa muito rápido, que é muito agressiva, que a medicina entende que é uma doença autoimune, que é o corpo que está nos agredindo, já tem uma algo que aconteceu antes, já tem fatos, ou por nascimento, ou por situações vividas anteriormente, que faz a pessoa ter uma propensão a reagir daquele jeito e o pâncreas produzir esse excesso de, acumular esse excesso de glicose nas veias, né? Então, como eu estudo a medicina germânica, eu sou aluna da professora Marina, que ela lançou o seu primeiro livro este ano sobre a medicina sagrada, né? É uma outra forma de medicina. Então, para a gente entender como a gente pode melhorar da nossa diabetes, a gente não pode olhar com o mesmo olhar que a gente sempre olhou, porque senão a gente vai desistir da gente e vai partir para a medicação e não vai entender como que nosso corpo produz diabetes e por que o nosso corpo tem tanto medo, porque o pânico toma conta da gente, né? Então, toda pessoa que tem diabetes, que desenvolve uma diabetes, ela tem muito medo. Ela tem até crises de pânico, né? Então, às vezes, ela tem o diagnóstico de síndrome do pânico, tem diagnósticos de bipolaridade, né? Então, o medo é uma constante na vida da pessoa que tem diabetes. E ela só se transforma em diabetes quando a pessoa continua dentro do medo e continua sendo dominada pelo medo. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Eliane. Bem-vinda. A Lúcia também é filha, a mãe dela também é diabética, com bastante comorbidades, né? Então, a mãe não teve a oportunidade de saber prevenir a diabetes ou melhorar propriamente, né? Porque assim como a minha mãe também não teve essa oportunidade, mas nós que nascemos na época de agora, que já conhecemos essa outra forma de medicina, que já sabemos que existe uma forma de nos curar naturalmente, sem medicação, sem medo, sem estresse, né? Então a gente já sabe que esse caminho existe e a gente precisa aprender a trilhar esse caminho. Bom dia, Irena, minha irmã. Bom dia, Neuza. Neuza, eu tô com traje de yoga porque eu estou fazendo uma yoga online. A Neuza é minha professora de yoga aqui no presencial. E vou voltar para as aulas, tá, Neuza? Só estou numa semana intensiva, então temos encontro de manhã e de noite. E está sendo muito, muito transformador, né? Então a gente
encontrar nosso ponto de equilíbrio, para nós que somos diabéticos, né, é algo assim trabalhoso, porque a diabetes ela foi trabalhada de muito tempo, né? Então, se você quer achar um caminho fácil para sair da diabetes, para não sentir que você é diabética, acreditar que você não é diabética, eu preciso te dizer que fique na insulina, que fique na medicação, porque caminho fácil não é o mesmo de caminho de sofrimento, né? Porque a gente confunde muito, né? A gente acha que caminho difícil é sofrer. Eu entendo que sofrer é você ficar com a medicação e não ter uma forma de solução para o teu corpo, né? Isso é sofrimento, porque você não sente que você está com diabetes, você não percebe, você fica se anestesiando com a medicação, né? Porque é isso que a medicação faz, ela camufla o sintoma. Não é porque você toma o glifage que lá no exame não aparece que você é diabética, você parece que está tudo bem, bom dia, parece que está tudo bem, porque no exame não está aparecendo. Aí a pessoa fala, minha diabetes está controlada, porque eu tomo um glifage de manhã e tomo um de noite e está controlada. Está se enganando, mas tudo bem, eu respeito. Tem muita pessoa que me fala isso, né? É uma ilusão, porque é isso que a medicação faz. Ela deixa a gente iludido, aí depois, com o tempo, aparecem as comorbidades. Aí quem leva a culpa é a diabetes. E é muito mais cômodo a gente dar a culpa para uma doença do que a gente assumir a responsabilidade, né? E através da medicina germânica e das terapias, a gente precisa aprender a assumir a responsabilidade pelo nosso corpo, né? Então, se eu sou uma pessoa muito medrosa, uma pessoa muito insegura, adianta eu tomar um calmante para não ter medo, para não ter síndrome do pânico, para não ter as crises de depressão? Adianta eu tomar remédio? Adianta no sentido, eu não vou sentir, não vou perceber. Só que todo mundo que está na medicação, quem conhece pessoas que vão pela medicação, sabem que por um tempo esse remédio resolve, até que as crises vão piorando, aí aumenta a dose da medicação. Aí começa outro sintoma, e um sintoma que muito frequente, todos os que têm muito medo, têm problemas renais, têm problemas de obesidade, têm problemas de cardíacos. Todas as pessoas muito medrosas, com o tempo, não superando os próprios medos, não descobrindo... Bom dia, Miriam, minha colega também, terapeuta, que está terminando de fazer o desafio junto comigo. O desafio 30 dias, que eu falo terminando de fazer o desafio, o desafio 30 dias é um programa que as pessoas estão comigo para melhorar da diabetes. É algo que estou vendendo de novo. A próxima formação logo vai começar, né? Então, a pessoa que tem muito medo e fica à mercê do medo, não olha por que ela tem esse medo, né? Ela vai se tornar uma pessoa obesa, ou seca demais, né? Tem aquela pessoa que come e fala não engorda de ruim, mas ela vai ter problemas renais, né? Porque os problemas renais, quem tem problema de rim, ele vai ou secar demais, daí aquela pessoa que tem diabetes que emagrece, né? Bom dia, Rosa, bem-vinda. Então, a pessoa que tem diabetes que emagrece, que é a diabetes mais agressiva, a pessoa tem problemas renais, que o corpo está drenando todo o líquido do corpo, né? Então, isso é causado pelo medo, por algum medo que não está sendo visto, né? E eu não tenho como aqui na live dizer assim, o teu medo é isso, porque só você sabe do que você tem medo. E normalmente você não sabe do que você tem medo. Esse que é o cross, né? Por que a gente não sabe? Porque lá na nossa infância, a gente aprendeu a ser bonzinho. A gente aprendeu que se a gente não olhar muito para nossa frescura, para nossos medos, e se mostrar forte, se mostrar grande, o pai ou a mãe, alguém vai dizer, nossa, você é uma boa menina. Vão nos dar um doce, vão nos dar um elogio, vão nos dar um sorriso, porque depende do pai e a mãe que você teve. Você precisava fazer gracinhas, precisava fazer, com 5, 6 anos, você precisava faxinar a casa,
Tua mãe chegar em casa e dizer, nossa, que filha linda que eu tenho, pra mãe dar um elogio. Cada um sabe a situação que passou, né? Então, cada um precisou fazer malabarismos na infância para ter um agrado dos pais. Nós, os diabéticos, temos isso na nossa memória. Só que a gente não lembra, a gente não guarda, às vezes, no consciente. Mas lá no nosso inconsciente, isso está trazendo medo para a nossa vida. Esses malabarismos que a gente precisou fazer lá na infância, né? E tá bem guardadinho lá no inconsciente, né? E quando a gente começa a olhar pra gente, por exemplo, a yoga é um caminho de acalmar a nossa mente, de acalmar o nosso consciente, de fazer a gente entrar um pouco mais dentro da gente, né? O meu professor, que continua pesquisando a medicina germânica, como ele é um esportista radical, ele é campeão de lutas, né, mundiais, né, ele fala que a última descoberta que ele fez, que a ciência fez, que praticar esporte é a melhor forma de curar traumas, né? Então, cada um está descobrindo uma forma de curar traumas sem fazer tanta terapia. Bom dia, Carol. Bem-vinda. Então, as ciências estão descobrindo formas de curar traumas que a gente tem, não só pela terapia, não só pela hipnose. Por exemplo, eu acreditava uma vez que só fazendo regressão de idade, eu fiz regressão lá no passado, quando era costume, para olhar para os meus medos, para os meus traumas, né? Ajudou bastante, né? Mas eu não sabia que o esporte também fazia isso, né? Comecei a praticar esporte, que é o pedal, faz uns 5 anos, e isso trouxe coragem para minha vida, me trouxe de novo e me fez sair desse padrão de pessoa muito medrosa, né? Porque a depressão que eu estava entrando, a diabetes que eu estava, a obesidade que eu tinha desenvolvido, ela foi comandada pelo medo, né? Então, quando a gente fica no medo e não faz nada para sair do medo, ele vai dominar. Então, tem muitas formas da gente sair do medo. A medicina germânica está provando que fazer esporte por amor, por prazer, faz a gente curar traumas inconscientes, né? A yoga, que eu estou praticando aqui também, faz a gente curar traumas inconscientes também, porque a gente mostra para o nosso corpo que a vida não é só isso, que a vida não é só o consciente, não é só o corpo material, né? Bom dia, Carolina, bem-vinda. Então, todas essas formas que as ciências que estão avançando estão descobrindo formas da gente sair dos nossos traumas, né? E o que são os nossos traumas? São os causadores do medo que está no nosso inconsciente. Rosa, eu não entendi o comentário que você colocou, Beatriz. Que é isso? Me escreva um pouco mais. Não conheço ainda essa terapia, né? Talvez, não sei se é o corretor, mas não conheço tantas ainda, né? Então, eu conheço o esporte, sei que o esporte faz a gente sair de traumas inconscientes. Eu acredito realmente que praticar um esporte, fazer algo por prazer, não aquela academia que você fica lá assim, se esforçando, se privando e você tá ali, nossa, eu tenho que esse mês emagrecer 5 quilos, porque senão eu não vou conseguir, eu não posso, como que eu vou desistir? Se eu não conseguir emagrecer 5 quilos, eu vou desistir. É melhor desistir logo, porque você realmente está caminhando contra o teu corpo, né? Então, quando a gente faz um esforço muito grande e não entende por que o nosso corpo aumentou esse peso, acumulou esse peso que você quer perder na academia, você não vai conseguir equilibrar. Obrigada, Rosa. Beatness, pela palavra, não sei como é que se fala, né? Mas é tênis, esporte na areia. Um tênis na areia. Deve ser interessante, né? Com certeza é uma coisa gostosa que faz você firmar os pés no chão, né? Então, todo esporte que faz você colocar os pés no chão, fazer o corpo encontrar o equilíbrio, ele faz mais diferença do que se você não precisar educar o teu corpo a ser diferente. Assim como também aqueles esportes mais radicais, de se jogar do alto, né? Eu tenho parentes minhas que praticam, minha filha já foi também, né? Se jogar, não sei nem o nome daquele esporte, que a pessoa se joga de um precipício pendurado, né? Eu ainda não tenho coragem de fazer isso, né?
Então, mas é desafiar o próprio medo. Por que isso faz essa diferença? Porque isso mostra para o teu corpo que quem está no comando é o teu adulto, é o teu consciente, né? Que você pode sim superar os teus medos, né? Então tem muitas pessoas aqui falam que se você tem medo, não vá. Primeiro cure seu medo. Tem o equilíbrio, claro, se você tem muito medo de pular de um precipício e você sabe que isso vai te causar um infarto, não pule, né? Mas agora, se você está consciente que teu medo é da tua criança, que teu medo não é real, que ele é muito mais imaginário, aí sim você precisa pular, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer lives há mais de 2 anos atrás, eu tinha pânico da câmera aqui, né? Aí eu fiz várias terapias, fiz microfisioterapia, fiz constelação, fiz para olhar para meus traumas, as humilhações que eu vivi na vida real, para olhar para isso e entender que isso não fazia mais sentido hoje eu ter esse pânico da câmera, né? Pânico, medo de falar em público. Por que eu tinha tanto medo? Por que eu tenho tanto medo? Eu estou começando agora a ir para o presencial. Eu ainda tenho insegurança no presencial. No online já estou um pouquinho mais solta, né? Mas o medo, ele vai estar sempre presente em mim. Porque eu tive muitas humilhações, muito bullying, muitas situações que a minha criança medrosa, não é que foram situações tão graves, mas a criança medrosa, aquela criança que foi criada assim com pais que, que achavam que tudo era perigoso também, não que eles super protegiam, mas assim, que meus pais sempre me deixaram a gente solto, né? Mas eu era medrosa já desde antes de nascer, eu já não queria nascer, né? Então esses medos a gente precisa respeitar até um certo ponto. Só que quando se você chega na beira de um prédio que tem corrimão, que tem tudo certinho, e você não tem coragem de olhar para baixo, é sinal que o teu medo não é real. Eu comecei a fazer esses testes, subir no mirante, por exemplo, aqui na prainha aqui da nossa cidade tem um mirante bem alto, muita gente não sobe. Primeiro dia que eu cheguei lá, eu disse, não, eu vou subir, isso já antes de eu praticar esporte, né? Eu vou subir, mas na hora de descer, na hora de olhar para baixo lá do alto, ele é cheio de proteção. Mas por que a gente tem medo de subir no mirante e olhar para baixo se ele está protegido? Então o medo não é consciente, é um medo inconsciente que está nos dominando. Os comentários estão subindo, eu não estou vendo, né? A Rosa comentando, a academia online é excelente, pode ser desafiador. É a gente fazer coisas que nos desafiam, que são diferentes, tiram a gente daquela zona de sentir seguro, né? Porque nós lá na infância, a gente aprendeu que é seguro fazer aquilo que o pai e a mãe falam, né? Então, até os 7 anos, é normal a gente acreditar cegamente no nosso pai e na nossa mãe. Bom dia, Andressa. Bom dia, Sônia. Bom dia, Vanderleia. É Vanderlei. Ai, desculpe, Vanderlei Castilho. Bom dia. Então, até os 7 anos, é necessário a gente acreditar cegamente no pai e na mãe, né? Então, para os primeiros anos, uma criança, ela acredita, ela só vê a mãe, né? Então, se a mãe é uma pessoa segura, tranquila, a mãe é uma pessoa que não tem diabetes, que nunca vai ter diabetes, é uma pessoa que sabe o que é da vida, que está toda trabalhada na liberdade, ela consegue ser quem ela é, a criança vai também pegar essa segurança da mãe, né? Mas ainda assim vai viver os próprios traumas, né? Então ninguém pode impedir de uma criança ter traumas, a mãe nunca tem culpa, não tem responsabilidade quando ela não sabe, né? Mas quando a mãe já nasceu de uma mãe que passou muito medo, que nasceu de uma avó que passou muito medo, nasceu de uma bisavó que passou muito medo, né? Então é normal nós nascermos com medo. E a medicina germânica provou agora há pouco tempo também, novamente, que nas nossas células, no teu sangue, na tua biologia, não é na tua energia, não é no teu pensamento, né? Não é na tua emoção, é na tua célula, aqui no teu couro, em qualquer pecinha que você fizer um exame, você tem 14 gerações gravadas ali, né? Então, tuas células medrosas,
que tenho medo pode ser de pessoas que passaram muito medo até 14 gerações atrás, né? Isso é biologia, né? Porque a gente às vezes fica sabendo, a minha diabetes é emocional. O médico falou que a minha diabetes é nervosa, né? Claro, é isso mesmo. A diabetes é emocional, porque ela está na tua célula. Então, só que quando a pessoa não entende o que quer dizer emocional, ela assume até a culpa de ter diabetes. Eu atendi uma pessoa assim há poucos dias que o médico falou para ela que a diabetes dela era nervosa e não tinha tratamento, né? Porque o sistema nervoso dela é realmente uma pessoa que adoece muito, que vive muito estressada, que tem muitos problemas, né? Aí a diabetes nervosa, emocional, eu vejo que ela é uma coisa quase só, né? Ela vai vindo à tona, a pessoa não vai conseguir sair da diabetes, então ela vai ter muitas crises de doenças, né? Porque ela não está olhando para a causa da diabetes dela, né? Ela não está olhando por que o sistema nervoso dela responde tanto, né? E cada vez que ela tem uma crise, vai para o médico, pega mais uma semana, mais 15 dias de atestado, né? Até conseguir se aposentar, e às vezes está com 30 anos, né? Então, se a pessoa não olha para a causa dessas crises nervosas, desses medos, desses estresses que a pessoa vive, o corpo vai continuar produzindo ou insulina demais ou glicose demais, né? Porque está em desequilíbrio. Porque quando o sistema nervoso não está tranquilo, quando você não está centrado em você mesmo, se você ainda está vivendo daquele jeito lá que você aprendeu junto com tua mãe, que se você faz uma coisa diferente, você é uma criança má, porque eu aprendi que se eu não obedeço o pai e a mãe, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim e que eu vou pro inferno. É isso que a minha igreja me fez entender, né? Que eu não sou uma pessoa que faço tudo o que o pai e a mãe mandam, eu vou pro inferno, né? Então, como eu posso fazer uma coisa diferente? E na minha igreja não ensinou a fazer meditação, não ensinou a fazer yoga, não ensinou que a gente precisa fazer esporte, né? Porque na igreja ensina que você tem que ficar lá na frente de Deus se... Eu entendi assim, não quer dizer que a igreja ensina assim, tá? Mas tem muitas igrejas ainda que ensinam isso, que você tem que ficar lá na frente de Deus se humilhando e que você não tem dignidade, né? Então, se você vai para a igreja com essa postura até hoje, dizendo assim, olha, eu fiz coisas más, então você começa, por exemplo, eu vou na missa. Lá no começo da missa, é minha culpa, minha tão grande culpa, né? Então, se eu tenho culpa de ter diabetes, como eu vou melhorar da minha diabetes? Eu não vou melhorar, porque eu simplesmente entro na culpa e eu não consigo entender que eu cresci assim e não sei de onde que vem esse meu medo, não sei o que está causando minha hipoglicemia, minha hiperglicemia, né? Então, um bom menino, uma boa menina, que nós precisamos ser lá na infância, isso está dominando a nossa vida até hoje. Aí a gente vai para a igreja e volta mais triste da igreja, volta mais cansado, né? Então, a sensação que a gente sai da igreja, muitas vezes, que a gente tem mais culpa, que a gente tem mais pecado, a gente sai da igreja e não saiu melhor, não saiu com mais equilíbrio dentro da gente, né? Não é a igreja que está errada, mas é a gente que está presa na nossa dor lá da nossa infância, quando nós fomos educados. E nossos pais nos educaram do jeitinho que eles aprenderam. E foi toda essa corrente assim. E você que tem filhos, você também educou os teus filhos do jeito que você aprendeu da tua mãe, né? Então, até hoje, se você tem um neto, né? Por exemplo, muita gente que me assiste aqui tem netos. Por favor, quem está aqui assistindo, quem está aqui ao vivo, pode colocar seus comentários, tá? Eu agradeço, senão eu fico falando, né? Sobre o que eu tô pensando, né? Então, se você tem netos, o que você costuma fazer com teus netos? Se eles fazem algo que você não gosta, você faz cara feia. Se eles não te obedecem, você repreende, você
Tem gente que até pega varinha, tem gente que cada um tem uma reação quando as crianças não fazem o que você queria que ela fizesse, né? E o que você faz com o teu gatinho quando ele não faz o que você queria que ele fizesse? Se ele faz xixi dentro de casa, você pega uma varinha, você briga com ele, você toca ele para fora, né? Então nós educamos os nossos filhos, nossos netos, nós fomos educados igual os gatinhos, né? Igual os cachorrinhos, né? Então a gente tem o mesmo comportamento, é porque a gente não foi educado para olhar para nossa emoção. O bichinho, ele não tem a mesma emoção que nós temos. Agora o gato que vive muito perto, o cachorro que vive muito perto da gente, bom dia Cleide, bem-vinda. Todo bichinho que vive com a gente dentro de casa, principalmente, ele pega as nossas doenças e pega os nossos medos também, né? Então tem gato que tem infecção urinária, né? E a infecção urinária vem do medo. E um gato, por natureza, não tem medo de nada, né? Porque se você vê um gato fora de casa, lá no espaço seguro dele, eu tenho um pátio grande aqui que tem bastante gato, né? Aí tem os meus, que quando chega um gato estranho, eles se armam todo, né? Eles fazem a postura de gato. Eles se estufam todo para eles se mostrarem grande. E é isso que é porque eles têm medo que o outro gato invada o território. Só que eles nunca vão ter infecção urinária, porque eles estão enfrentando as situações, eles estão marcando o território deles. Então, se chega um carro estranho, o nosso carro, eu estaciono meu carro ali na garagem, eles vão lá e mijam no carro, né? Então, porque eles estão marcando o território deles. Agora, um gatinho que está dentro de casa, que está ali preso, ele não pode mijar no teu sofá, ele não pode fazer xixi na tua cama, ele não pode marcar o território dele porque você só colocou uma cestinha lá para ele fazer xixi, a caixinha de areia, né? Tem que ser assim dentro de casa, né? Porque senão, como é que vai ficar, né? Mas o gatinho que é criado preso, ele desenvolve infecção urinária, porque ele não consegue marcar o espaço dele, né? Porque ele tem medo, ele tem situações, por exemplo, ele fica sozinho dentro de casa. Ele passa medo, porque o gatinho domesticado, ele quer companhia o tempo todo. Ele quer afago, ele quer carinho, né? Agora o gato que está lá fora solto, ele não tem tanta necessidade, né? Bom dia, Anderson. Então, nós somos assim, igual os gatinhos domesticados. A gente fica preso dentro do nosso cativeiro. Bom dia, Rita. Então, a gente está igual um gatinho que é domesticado. A gente tem muito medo, a gente cria muita companhia o tempo todo, mas a gente não pode marcar o nosso território, porque a gente tem muita limite. A gente não pode fazer tudo que a gente gostaria, né? Então, nós vivemos hoje igual um gatinho dentro de um apartamento, dentro de uma casa preso, e por isso a gente tem muitas infecções urinárias. E por isso que a falência renal, problemas de rim, está associado com diabetes. Porque o medo que a gente passa, essa solidão que a gente vive, essa solidão que causa obesidade, essa solidão que causa cegueira, que faz a nossa vista piorar, porque o fundo do olho é cheio de água, a vista nossa é quase composta toda de água e de músculos, né? Então, o nosso olho, ele precisa estar com água, com toda a hidratação normal, né? Então, se você toma remédio para diabetes, você não está percebendo que o teu olho não está sendo hidratado lá dentro. Se você pesquisar no Google do que é feito o teu olho, ele é quase só água e músculo, né? Então, ele tem água, luz, tem umas pecinhas mínimas, né? Então, mas quando você toma remédio para diabetes e você não trata a causa dos teus medos, o que acontece com o teu olho? O açúcar que está no teu sangue, porque o açúcar está no sangue, ele só não aparece nos exames, né? Mas você continua tendo açúcar no sangue. Você está com diabetes igualzinho se você não estivesse tomando remédio. E esse açúcar, ele se acumula no fundo do olho e ele vai tornando o teu olho opaco. Então, você não enxerga mais, né? Isso vai, por exemplo, um lugar que está cheio de água limpa, né? E vai enchendo de açúcar. Se você pegar uma xícara transparente, você já vê a diferença, né? Aquilo vai engrossando, mesmo que o açúcar não está desmanchado, né?
ele vai ficando mais grosso, mais grosso. E o que acontece com o teu olho? Se o líquido ali que é do teu olho, que devia ser água limpa, água filtrada pelo teu rim naturalmente, vai sendo engrossando, o teu olho não vai mais, a musculatura vai parar de mexer, você não consegue mais olhar para você perde o reflexo rápido, né? E o teu olho vai atrofiando. Por isso que a pessoa que usa óculos muito forte, ela vai afundando o olho, né? Então, tudo isso é efeito porque o óculos também é uma necessidade, mas não resolve a causa do problema da visão, né? Só que ele é uma necessidade. O olho, ou você faz uma cirurgia para trocar aquelas peças que foram gastas, ou você usa óculos, né? Então, depois dos 40, ainda mais se você tem diabetes, você vai ter problema de visão. E não é a diabetes que causa teu problema de visão, mas é porque você tem tantos medos na tua vida, tantas situações que você não resolveu, que ataca teu rim, que ataca a tua visão, mas o sintoma já estava lá antes. Porque quem tem diabetes lá aos 50 anos, se for olhar na história da pessoa, quando a gente está conversando numa sessão, por exemplo, se eu vai olhar na história da pessoa, a diabetes apareceu com 50 anos, às vezes aconteceu um fato novo, ou simplesmente porque envelheceu, apareceu a diabetes. Mas se você olhar para a história, a pessoa tinha muita coisa que a pessoa gostaria de ter feito, não fez, né? Então a pessoa está sem dinheiro, diabético não consegue fazer o dinheiro até nos 90 anos. Quando chega perto da diabetes, já vai se sabotando nos projetos. Então o dinheiro já vai embora. Porque o dinheiro, ele é um fluxo natural que flui, é igual uma água limpa, né? E se ele está cheio de medos, cheio de travas, então o diabético automaticamente tem pouco dinheiro por ele mesmo, né? Pode ter uma herança, pode ter dinheiros que acumulou ao longo da vida, assim, né? Mas quando está na diabetes, já a capacidade de gerar coisas novas, de fazer coisas novas, ela vai... não tem mais, não consegue mais fazer coisas novas acontecerem, né? Então a pessoa, quando está na diabetes, está tomando medicação, o normal dela é só gastar o que já produziu. Então gasta com remédio, gasta com exames, gasta com correr atrás do prejuízo, né? Aí precisa, com o tempo, precisa pagar cuidador, né? E é muito caro um diabético que não tem dinheiro pagar um cuidador, né? Então, como fica a vida de um diabético que não olha para o próprio medo enquanto tem tempo, né? Porque depois que você está com 30 anos com diabetes, tomando medicação, o teu cérebro já foi bastante anestesiado, né? Porque a medicação faz isso. Ele tira você do eixo da tua pessoa, da tua capacidade de raciocínio, né? Porque toda doença, todo sintoma começa no cérebro e também se manifesta no corpo. Bom dia, Cláudia. Bom te ver aqui. Todo sintoma, tudo, depressão, ansiedade, tudo começa no cérebro. Se você fizer uma tomografia no cérebro bem feitinha, quando você tem um sintoma no corpo, você vai achar o tumor lá no cérebro, daquele órgão, né? O Dr. Hammer, quando pesquisou a medicina germânica, ele lia as tomografias do cérebro para saber o que a pessoa tinha, né? E o meu professor, que eu fiz curso há poucos dias, também faz isso. Bom dia, Cristina. Então, fazer uma tomografia do cérebro sem aplicar o líquido lá que faz ficar mais acentuado o foco no cérebro, né? Precisa ser uma tomografia natural, né? Sem o nome do líquido que injeta na veia para ficar mais claro o exame, né? Porque daí faz uma tomografia e lá no cérebro tem um sinalzinho de que você está com um problema, que você está vivendo uma situação que está te causando medo, que está fazendo você ficar na postura do gato lá que está armado, querendo proteger o território dele, né? Então você está com foco no cérebro e num lugar do corpo, que por exemplo, se é o foco do pâncreas, é na parte que dá muita dor de cabeça para diabético, né? Dá muita dor de cabeça quando a gente não consegue fazer digestão, é a parte do pâncreas e do fígado, a parte do sistema digestivo, né? Então, naquele lugar, a pessoa vai ter um tumorzinho bem pequenininho, quando a pessoa está vivendo dentro do medo, né?
Então, esse tumorzinho fica pequenininho, porque ele está ativo, ele está mandando comando para o pâncreas que você está vivendo em perigo, então começa a juntar açúcar. Então, esse comando, ele vem do cérebro e vai para o pâncreas, e todo o teu sistema nervoso fica em estresse. Aí você fica com a diabetes nervosa, com a diabetes emocional, quando os médicos não conseguem baixar a diabetes com remédio, né? Então, e quando conseguem normalizar, as pessoas se iludem achando que a diabetes está boa, né? Mas o foco, que o Dr. Hammer registrou como foco de Hammer, aquele tumorzinho do cérebro, ele é tão pequenininho que os médicos normalmente não descobrem, não fazem tomografia do cérebro para descobrir, né? Porque tem que ser máquinas boas, né? Modernas, né? E não é qualquer máquina do SUS que vai detectar onde que está o foco do pâncreas, né? No cérebro, né? Então, se você está com o cérebro ativo, lá no cérebro está comandando, né? Isso você sabe, se quando você passa um medo muito grande, o que acontece no teu corpo? Normalmente paralisa. No primeiro momento, se você está em choque, ou você paralisa ou você sai correndo quando você leva um medo muito grande. E quando esse medo é grande, mas ele afeta a questão do diabetes, a questão do pâncreas, você amolece, você perde as forças, né? Geralmente, mas você fica também pronto para lutar, né? Então é normal você perder o apetite em alguns momentos e depois no outro momento você querer descontar tudo na comida, porque você está com tanto medo que você perdeu o apetite, só que logo você tem que compensar e comer o dobro porque você acredita que se você comer bastante você vai resolver o problema, né? Então eu volto de novo aquilo que eu falei antes, né? Que a gente aprendeu até os 7 anos que se a gente for um bom menino, uma boa menina, o pai e a mãe vão resolver todos os problemas pra gente. Eles vão nos dar um docinho, né? Então quando o pai e a mãe nos deram um docinho para fazer a gente ficar quieta quando a gente fez manha, a gente continua pro resto da vida acreditando que se eu comer o doce, o pai e a mãe vão resolver o problema, né? Então é uma coisa assim que a gente nem presta atenção, mas o comportamento, você tá com ansiedade, você vai comer, e você não presta atenção porque você está com ansiedade, você vai comer. E logo depois que você comeu, você fica um pouquinho mais calma, né? Bom dia, Maísa, bem-vinda. Bom dia, Ayrton, passou aqui também, meu esposo. Então, se você simplesmente, cada vez que te dá vontade de comer um doce, você come, você vai ter uma diabetes emocional, uma diabetes nervosa, uma diabetes de verdade, né? Por quê? Porque você está escondendo o teu medo. Você não está olhando para o teu medo, o que está causando teu aumento de glicemia. E normalmente o teu corpo cresce, teu corpo aumenta de tamanho e tua tristeza também aumenta de tamanho, tua sensação de impotência, ela só vai aumentando. Por quê? Porque você teve ansiedade, você comeu o doce, você comeu demais aquilo que você não devia, porque você já tem culpa, né, de não devia, né? Não posso comer porque eu vou engordar, né? Então você tem culpa. Cada vez que você comeu de novo, você recaiu de novo naquela culpa. Outra vez eu caí na besteira de comer doce, comer demais, e essa culpa vai virando um chicotinho e vai fazer que você se sinta mal, que você se sinta culpada mais ainda. E no outro dia, já que você é um mau menino, você não fez o que a pai e a mãe mandaram, você desobedeceu a teus próprios propósitos, você vai comer mais ainda. Então, já que eu sou um mau menino, eu vou comer, né? É igual aquela pessoa que está no fundo do buraco e já está no mundo do crime, em qualquer coisa, né? Já está com uma obesidade mórbida que não vai fazer diferença um pote de sorvete a mais ou a menos, né? Porque a nossa consciência aos poucos vai parando de nos indicar o caminho mais leve, né? Então, aos poucos, o nosso cérebro vai entendendo que, nem é importante para ela diminuir de peso, nem é importante para ela se curar, porque ela está ficando mais leve cada vez que ela come doce. Então, vai parar de dar o alerta quando você está pronto para cair de novo assim, de você desistir dos teus propósitos e a tua convicção de você perder esse peso. Oi, Patrícia, bem-vinda. Então, o medo,
Se ele não for visto o que está causando medo, ele vai realmente fazer você ficar doente, né? Às vezes não traz diabetes, pode trazer uma paralisia muscular, pode fazer teu corpo atrofiar, pode trazer, por exemplo, a doença esclerose múltipla, a fibromialgia, elas são totalmente causadas pelo medo, por aquilo que você não entendeu o que aconteceu e você... Porque a fibromialgia, por exemplo, ou a esclerose múltipla, que envolve os musculatura, né? Porque ele é causado pelo medo. É porque você vive situações que você passa muito medo, coisas assim repentinas que você não estava esperando que fosse acontecer. Pode ser uma prisão, alguma assim, por exemplo, isolamento na pandemia foi uma prisão, né? Foi uma situação que causou muito medo. Bom dia, Iraides, bem-vinda. Então, quem enfrentou a pandemia com muito medo e foi impedida de sair de casa, que gostaria muito de continuar com a vida que tinha antes, e foi obrigada, assim, e pelo próprio medo, né? Não assim tanto pelo consciente, né? Mas a pessoa que entrou em pânico por causa da pandemia e não conseguiu dar um novo significado para isso, não conseguiu, ainda começa com raiva porque não pôde mais fazer. A pessoa que entrou num estresse muito grande de raiva de negação, dizer que não devia ser assim, de não aceitar, né? Então, a pessoa que quer mudar coisas que são impossíveis, é muito fácil, depois de uma pandemia, responder com fibromialgia ou com outras doenças musculares, com dores no corpo, porque às vezes não tem diagnóstico ainda de fibromialgia, mas o corpo dói, o corpo fica dolorido. Muita gente que teve Covid ficou com dor no corpo por anos, né? Por tempo. Por quê? Porque a pessoa entendeu que ela não pôde se movimentar como ela gostaria, né? Então, um medo associado com essa compreensão de que eu fui obrigada a ficar trancada, né? Eu não pude me movimentar como eu gostaria, faz o corpo todo inflamar, todo responder com dores, né? Então, essa inflamação sempre é fase de resolução do corpo, né? Toda inflamação vem quando o corpo começa a se recuperar, né? Só que porque a gente não cura com uma inflamação, é porque a gente continua dentro do medo, né? A gente continua recaindo. Por exemplo, ontem estava falando num grupo fechado que a pancreatite é uma doença, um câncer maligno ou benigno do pâncreas, né? E a pancreatite, ela vem quando a pessoa se curou da situação de medo muito grande, quando a pessoa passou o medo, né? Agora, por que isso acontece? Daí vem um câncer e mata a pessoa morre do câncer. Porque a pessoa passou um medo muito grande, medo de não conseguir sobreviver. Teve uma situação muito difícil que a pessoa viveu. E na fase de resolução, quando a pessoa saiu do medo, a pessoa conseguiu resolver esse perigo, pode ter sido a pandemia, pode ter sido uma seca muito grande, por exemplo, se você é da roça, né? Então depende qual o medo que você passou, medo de morrer de fome, situações de medo, né? Quando a pessoa resolveu esse medo, que agora ela já tem de novo a fartura. Bom dia, Momeli, eu acho que é a professora Terezinha pela foto. Bem-vinda. Então, quando a pessoa passou muito medo, mas medo forte, ou muitas vezes muitos medos pequenos, né? Porque os traumas, eles vêm de medos muito grandes, coisas que você viveu, impacto muito forte, ou a diabetes, ela vem de muitos medos pequenos, igual a obesidade, ela vem de muitos medos pequenos que vão se somando, né? Então, daí quando a pessoa consegue resolver, consegue acalmar um pouco, aí a pessoa tem problema no pâncreas, ele começa a doer. Porque na fase que está com medo, não pode doer. Porque se você sentir muito medo e você tiver que brigar, como que se você tiver dor, você não vai conseguir brigar, né? Então você não sente dor quando você está com muito medo. Isso você pode saber, né? Se você levar um susto muito grande, você está com muito medo você não sente dor, você sente um estresse muito grande, então você fica em alerta, mas você não sente dor no corpo. Aí depois que acalmou, quando se machuca, quando você tem um corte, uma pancada, no momento não dói, mas dali a pouco começa a doer.
Porque quando você percebe que você não morreu, aí o corpo relaxa, daí começa a doer. É porque na fase que se relaxa, o corpo já começa a oxigenar de novo aquelas células para trazer de novo vida para ali, né? Recuperar as células, né? E aí começa a sentir dor. E a pessoa que daí tem pancreatite ou uma doença assim que vem de muitas recaídas e não olha para aquilo que está causando essa pancreatite, ela vai continuar tendo recaídas. Ela vai continuar de novo tendo recaídas no medo, né? Porque ela não resolveu a causa, ela só está olhando para o pâncreas. Então ela faz uma quimioterapia, uma radioterapia e bem pouca gente sobrevive quando tem câncer do pâncreas, né? É um dos cânceres mais agressivos. Por quê? Porque o pâncreas é sobrevivência, né? Quem tem diabetes está com medo de não sobreviver, está com muito medo mesmo de não viver a vida que gostaria de viver, né? Então é muito forte o medo que causa diabetes, né? Não é qualquer medinho, só que são medinhos que a gente tem desde criança e que vão ficando mais fortes, né? Então, porque a pessoa diabética não gosta mais de sair de casa, ela não gosta mais de ter uma vida social, ela acha que não gosta, mas na verdade é porque ela não se sente mais aceita, né? Ela não se sente mais amada, ela tem medos ali, né? Medo de não estar bonita, um monte de medos que a pessoa vai vendo, né? Então o cabelo vai enfraquecendo, o corpo vai ficando flácido, né? Então o medo vai tomando conta cada vez mais, né? E a pessoa percebe que ela não é mais um bom menino, uma boa menina, do jeito que ela gostaria de ser, né? Então a depressão também vem junto, né? Então, tudo vai tomando conta junto. Então, meu tempo é esse. Não tem mais perguntas aqui. Então vou encerrar por hoje. Obrigada pela companhia de vocês. Toda segunda-feira, às 8 horas, hoje eu fiz mais tarde por causa da yoga, mas toda segunda-feira, às 8 horas, eu faço lives sobre diabetes. E outras lives eu faço esporadicamente, assim, né? Eu comecei a fazer todos os dias, mas por causa de compromissos eu tive que parar um pouco. Mas logo depois eu vou voltar a fazer lives todos os dias de novo, sem deixar gravada, sobre doenças diversas, né? Então, amanhã de manhã, 9 horas, vou estar fazendo um encontro online, que eu vou trazer um pouco mais de perto, que você pode fazer a sua pergunta também, né? A gente vai estar conversando um pouco como fazer pra gente não ficar nesse ritmo da doença sempre, né? Pra gente entender um pouco como a medicina germânica pode te ajudar a melhorar o teu ano 2024 que está chegando, né? Então, aquilo que você planeja agora, esse ano, para o ano que vem, você vai ter condições de fazer diferente para o ano que vem, né? Porque senão, se você já está no caminho da diabetes ou de alguma doença e você não agir e simplesmente ficar reagindo, quem só reage é igual ao bichinho, né? Porque o bichinho, ele tá ali sossegado, ele reage para se defender. E nós humanos estamos vivendo nossa vida quase só assim, só reagindo, né? Então a gente faz pouca coisa por escolha nossa, né? E por isso que nossa vida vai ficando cada vez mais vazia, mais dominada pelo medo, mais pela impotência e cada vez mais, cada dia mais diabéticos, né? Então a previsão para ter tantos milhões de diabéticos novos até 2030, nós podemos estar nessa lista, né? Só que se você fizer diferente a partir de agora, né? Pode ser que essa lista vai mudar, pode ser que vai ter uns quantos mil diabéticos a menos, né? Porque se você não tiver diabetes em 2030, que são daqui a 6 anos, a tua família vai estar mais feliz, você vai estar mais feliz. Então você vai ter uma vida mais livre, né? Você vai ter mais liberdade de ser quem você é. Você não vai estar presa dentro de casa, cuidando só da tua diabetes, porque um diabético que não olha para si e só vai pela insulina, pela medicação, ele não tem mais vida própria, ele tem remédio para tomar, né? Ele tem vida para seguir cuidando da doença, ele não tem mais condições de cuidar da própria saúde. Então era isso, obrigadão pela companhia, até logo mais.